Olá galera, bem-vindo a mais uma aula de número 7, cujo assunto é comprimento e operações envolvendo frações. Da mesma forma que na aula anterior descobrimos que um número racional pode ser escrito na forma de a sobre b com b diferente de zero, e esse número, seguindo essa forma, na qual chamamos de forma fracionária, ele poderia ser escrito na forma de um número decimal finito ou de um periódico, como por exemplo 1/4, poderia ser escrito apenas realizando a divisão na forma de 0,25, ou ainda como vimos 2/3, que realizando a divisão nos produziria uma dízima periódica. A propositiva inversa, será que ela também é verdadeira? Ou seja, conseguiríamos transformar um decimal finito em uma fração, ou ainda conseguiríamos transformar uma dízima periódica em uma fração? E a resposta é sim, é evidente que ela é verdadeira. Nessa aula, então, nos concentraremos nos métodos e nos procedimentos matemáticos para realizar tal atividade. Ainda é válido ressaltar que as frações que originam dízimas periódicas são chamadas de frações geratrizes, ou singularmente fração geratriz. Como exemplo, retornaremos às medidas feitas por você e seu amigo com o objetivo da reforma da casa, em especial na medida 3,25, essa medida aqui, feita pelo seu amigo. E vamos demonstrar a partir dela como conseguimos transformar um número decimal finito em fração. Para transformarmos um decimal exato, como nosso exemplo 3,25 em fração, basta que escrevamos o número como se ele fosse o numerador, atribuindo ao denominador a unidade seguida de um zero para cada casa decimal existente. Então perceba que temos duas casas decimais, então colocaríamos 2 zeros. Então esse procedimento básico é o procedimento no qual conseguimos transformar o número decimal exato em fração. Como outro exemplo, poderemos pegar 2,4. Transformando ele na forma de fração, escreveríamos no numerador o 24, acrescentando a unidade e o número de zeros de acordo com o número de casas decimais. Então é dessa maneira que transformamos um decimal exato em fração. Na matemática, sempre que pudermos, é interessante escrever nossas frações na forma irredutível, ou seja, quando tivermos uma fração a sobre b em que o MDC de a e b seja igual a 1, como vimos na aula anterior. Para transformarmos uma fração, como por exemplo 325 sobre 100 na forma irredutível, nós devemos simplificá-la realizando uma dupla divisão pelo mesmo valor em cima e embaixo até esse processo não ser mais possível. Como assim? Tentaríamos inicialmente pelo número 2. Nós sabemos que 100 é divisível por 2, mas 325 não é divisível por 2. Iríamos para o próximo 3. Iríamos para o próximo 4. E a partir daí chegaríamos no 5, que é o primeiro número que é divisível por ambos. Sabemos que 325 dividido por 5 tem como resposta o 65. E 100 dividido por 5 tem como resposta 20. A partir daí, tentaríamos continuar a nossa simplificação pelo número 5 novamente. Sabemos que 65 dividido por 5 é igual a 13 e 20 dividido por 5 é igual a 4. Tentaríamos mais uma vez por 5, mas não dá. Tentaríamos por qualquer outro valor e não conseguiríamos mais simplificar, pois já atingimos a forma irredutível da fração. A fração em questão 13 quartos, ela é uma fração cujo MDC entre 13 e 4 é igual a 1, ou seja, essa é uma fração que chamamos de fração irredutível. Note ainda que as frações, ao longo do processo de simplificação, elas representam a mesma quantidade. Então, 325 sobre 100 é igual a 65 sobre 20, que também é igual a 13 sobre 4, ou 13 quartos. Essas frações, todas elas são
também chamadas de frações equivalentes. Frações equivalentes, pois elas significam e representam a mesma quantidade, na medida que a razão entre o numerador e o denominador permanece inalterada. Uma outra maneira de se obter a fração irredutível é realizarmos a operação de MDC e dividirmos ambos os valores, tanto o numerador como o denominador, pelo MDC obtido. Vamos novamente pegar como exemplo a nossa fração 325 sobre 100. Realizaremos então a operação de obtenção do MDC de 325 e 100. Então, MDC de 325 e 100. Lembrando que para obter o MDC de 325 e 100, devemos fatorá-los de maneira separada. Então, iniciaremos na fatoração do 100. Sabemos que o primeiro primo, no qual 100 é divisível, é o 2. Temos como resposta 50. Novamente o 2, 25, 5, 5, 5, 1. Terminamos a nossa fatoração do número 100. Indo agora para o número 325. Sabemos que o primeiro número é o 5, como resposta o 65. Posteriormente o 5 de novo, como resposta o 13. E posteriormente o 13 como resposta o 1. Então está terminada a nossa fatoração. A partir daí, como vimos nas aulas anteriores, devemos ver os números em que se repetem na fatoração e quantas vezes eles se repetem. Temos aqui o número 5 e o número 5. Então, ele se repete uma vez. Então, colocaremos aqui. Temos mais uma vez o número 5 se repetindo em ambas as fatorações. Então, acrescentaríamos ele aqui mais uma vez, descobrindo então que o MDC de 325 e 100 é igual a 5 vezes 5, que tem como resposta o 25. Dessa maneira, ao invés de simplificarmos as frações, começando pelo 2 e seguindo subsequentemente até não conseguirmos mais realizar essa operação por qualquer outro número, nós podemos simplificá-la diretamente pelo resultado obtido na operação de MDC, obtendo assim o mesmo resultado. 325 dividido por 25 tem como resposta 13, e 100 dividido por 25 tem como resposta 4. Então 13 quartos, assim como obtemos utilizando o método anterior. Poderíamos assim, através de procedimento similar, transformar todas as nossas medidas, que inicialmente eram decimais exatos, em fração, observando aqui 10,74, colocando o número no numerador e acrescentando o número de zeros de acordo com o número de casas decimais e posteriormente simplificando. 6,041, realizando o mesmo processo. 3,49, realizando o mesmo processo. 11,041, realizando o mesmo processo. 5 igual a 5 sobre 1 e 4 igual a 4 sobre 1. Transformando assim todas as nossas medidas retiradas como decimais exatos em frações. Agora devemos comprovar a segunda parte da nossa afirmação, lembrando que uma fração AB ela pode ser escrita na forma de decimal exato ou na forma de dízima periódica. Quando a fração produzir uma dízima periódica, como vimos, ela vai ser chamada de fração geratriz. A primeira parte da afirmação já foi comprovada. Já expomos o método de como transformar uma fração em um decimal exato. Agora vamos para a segunda parte. Como transformar uma fração em uma dízima periódica. Para elucidar o caso, pegaremos como exemplo a dízima 0,333. O procedimento para se fazer isso ele é bem simples. Sabemos que a dízima em questão é 0,333 e assim por diante. Procederemos agora multiplicando ambos os lados da igualdade por 10, sabendo que
quando realizamos essa operação de multiplicação em ambos os lados de uma igualdade, ela continua sendo uma igualdade. Isso é totalmente válido. Então aqui teríamos 10 vezes D, que é 10D, igual a, andando uma casa com a vírgula, 3,333 e assim por diante. Agora vamos retirar do número que era uma dízima periódica a sua parte inteira. 3 mais 0,333 e assim por diante. E aqui do outro lado temos 10D. Lembrando que a nossa dízima periódica ela é igual a 0,333, ou seja, isto daqui é igual à nossa dízima periódica D. Então vamos substituir esse valor por D. Então temos que D mais 3 é igual a 10D. Agora, por fim, para transformarmos esse valor, essa dízima periódica em fração, basta isolarmos D, ou seja, colocarmos todas as variáveis com letras de um lado e todas as variáveis somente numéricas do outro lado. Então passaríamos esse D para o outro lado da igualdade com um sinal de negativo. 10D menos D é igual a 3, ou seja, 9D é igual a 3, ou ainda D é igual a 3 nonos. Se quiséssemos obter essa dízima na forma de fração irredutível, basta que simplificássemos por 3 em cima e embaixo e teríamos que a nossa dízima periódica, escrita na forma de fração, é igual a 3 nonos ou 1/3 na forma irredutível. Seguiremos ainda com mais um exemplo da dízima 0,080808. Novamente, então, temos que a nossa dízima D é igual a 0,0808 e assim por diante. Devemos retirar dessa dízima, como vimos, a parte inteira, multiplicando em ambos os lados por um valor. Em geral, esse valor segue as potências de 10. Nesse caso, se multiplicarmos somente por 10, andaríamos uma casa só. E com isso, não conseguiríamos extrair uma parte inteira dessa dízima. Então, dessa vez, devemos multiplicar ambos os lados não por 10, mas sim por 100. Multiplicando ambos os lados por 100, 100 vezes D, teríamos 100D. E aqui, andando duas casas com a vírgula, chegaremos ao valor 8,0808 e assim por diante. Novamente, retiraremos do valor após a multiplicação a parte inteira, que é o número 8, mais 0,0808 e assim por diante. Deste lado, temos o valor de 100D. Percebendo, mais uma vez, que este valor é o próprio valor da nossa dízima periódica. Então, substituiremos ele por D. Então, logo, teríamos como nossa igualdade 100D igual a 8 mais D. Isolaríamos, então, a variável D, passando este D para o outro lado como negativo. Então, teríamos 100D menos D, tendo como resposta 99D igual a 8. Isolando o D, por fim, passando este valor 99 para o outro lado, dividindo, teríamos 8 sobre 99. Esta fração aqui, perceba que ela já está na forma irredutível, pois o MDC entre 8 e 99 é igual a 1. Então, novamente, conseguimos produzir a fração cuja divisão produziria a dízima periódica 0,080808. Como último exemplo, realizaremos a transformação da dízima 0,327327 para um número na forma fracionária. Perceba aqui então, seguindo o mesmo procedimento anterior, D é igual a 0,327327.
Devemos, como vimos anteriormente, multiplicar ambos os lados por um valor para retirar a parte inteira. Note que eu poderia multiplicar somente por 10. Mas se nós multiplicarmos somente por 10 andando uma casa com a vírgula, ou seja, a vírgula iria agora aparecer aqui, nós estaríamos retirando uma parte inteira, mas não teríamos a dízima periódica igual à anterior, igual ao original, para assim conseguirmos substituí-la pela variável d, do mesmo modo que estamos fazendo nos dois exemplos anteriores. Então, o que devemos fazer é retirar todos os valores que se repetem de uma dízima, contando quantas casas são necessárias para isso. Neste caso, a vírgula precisa andar uma, duas, três casas. Então, não podemos multiplicar por 10, mas sim por 1000 em ambos os lados. Então, vamos multiplicar ambos os lados por 1000. 1000 vezes d é igual a 1000d. Deste lado, então, produziríamos 327,327, 320, 327 e assim por diante. O que devemos fazer agora é retirar a parte inteira desse valor, ou seja, a parte que está antes da vírgula, 327 mais 0,327, 327 e assim por diante. Da mesma forma que estávamos fazendo anteriormente, nos exemplos anteriores, devemos notar que d é igual a 0,327, 327, substituindo esse valor por d. Isolando a variável d, teríamos então que 999d é igual a 327, ou ainda d igual a 327 dividido por 999, chegando como resultado a fração que tem como divisão a dízima periódica anterior. Poderíamos ainda transformá-la na forma irredutível, e para isso deveríamos descobrir um número em que tanto 327 como 999 fosse divisível. Sabemos que ambos os números, 327 e 999, são divisíveis por 3, obtendo como resposta 327 dividido por 3, 109, e 999 dividido por 3, 333. Lembrando que a fração 327 por 999 sobre 999 e 109 sobre 333 são chamadas de frações equivalentes. E ainda essas duas frações, como originárias de dízimas periódicas, também são conhecidas como frações geratrizes. Então era isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nos vemos na próxima. Abraço.